Olá, você tem visto Deus? Você tem visto Ele no meio de suas lutas, no meio de suas provações? Porque lá no livro de João, João 21, fala que os discípulos não reconheceram Jesus quando Jesus apareceu para eles após a ressurreição. Mas por que eles não reconheceram Jesus? Vivendo há tanto tempo com eles, o amor deles cresceu para com Jesus e conhecendo dentro da palavra. Mas os apóstolos, amados, eles passaram por uma luta tão grande, que foi a crucificação, uma dor tão grande, que nosso Jesus sofreu, as humilhações, as perseguições, depois foi morto lá na cruz. Isso foi um trauma muito grande para eles. Mas Jesus já tinha avisado para eles que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas a dor dos apóstolos, amado, foi tão grande que eles não conseguiam enxergar Jesus. Mesmo Jesus ter falado com eles que ele ressuscitaria no terceiro dia, eles não acreditaram, não pensaram que ia ser logo. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus apareceu para eles, nem reconheceram. Não reconheceram Jesus por causa dos seus traumas, pela pouca fé. Seus olhos estavam velados, estavam apagados, irmãos. Apagados de tudo, porque a tristeza era tão grande no coração deles, que eles não acreditavam que isso ia acontecer logo, que a ressurreição dele ia acontecer no terceiro dia. Mas Jesus ressuscitou. E eles não viram quando Jesus foi de encontro, quando Maria Madalena foi ao sepulcro dele e ela encontrou com ele lá no jardim, perto do sepulcro. Maria conversou com ele achando que ele era um jardineiro. Ela não reconheceu. Ela só reconheceu ele quando ele chamou ela pelo meu nome, Maria Madalena. Ela conheceu o tom de voz, como o Senhor conhece a cada um de nós. Depois apareceu para os 7 discípulos na beira do mar. Os discípulos tinham passado noites tentando pescar porque eles precisavam alimentar a família. Mas teve muita decepção porque não conseguiram. A partir do momento que eles voltaram para a terra, viram um homem na beira da praia. E esse homem falou com ele: joga a rede do outro lado. E só um teve a sensibilidade, o discernimento de conhecer que era o Senhor. Isso foi maravilhoso, amados. E eles foram, pegaram os peixes, romperam a rede, eram muitos peixes. Mas nenhum, por enquanto, não tinha conhecido eles. Só o João que teve discernimento para reconhecer que era o Senhor. Por causa dos traumas que ele teve naqueles dias. Porque pensa bem, amados. Pensa bem. Quando você perde alguém que você tanto ama, muitas vezes é difícil da gente aceitar. Muitas vezes é difícil da gente acreditar que aconteceu alguma coisa. E isso estava acontecendo com eles. Estavam num momento de luto. Estavam num momento de luto muito triste. E ali, amados, Jesus voltou para ele para que eles pudessem voltar a fazer a obra, voltasse a pregar a palavra. Mesmo assim, amados, eles não reconheceram Jesus. Eles só reconheciam Jesus a partir do momento que ele reparte o pão pelas tuas palavras. Aí eles abrem o entendimento, cai a visão, abre a visão deles. Porque também, amados, eles não reconheceram Jesus porque estava no corpo glorificado. Apesar dos traumas, apesar dele perder a fé, apesar de tudo isso, amados, eles só conheceram Jesus a partir do momento que ele falava algo ou fazia algo para que eles reconhecessem.
E eles reconheceram que era Jesus, que Jesus não tinha ressuscitado. A palavra é maravilhosa, amados. Eu sempre imaginava por que eles não conseguiam enxergar Jesus. Até que eu parei, pensei, meditei nesta palavra. E é o que acontece muitas vezes conosco, amado. Como estamos na luta, quando estamos nas provações, quando estamos em diversas situações da nossa vida que nos faz perder a fé, faz perder o foco, faz perder, né, o amor à palavra. E muitas vezes desistimos no meio do caminho. Aí eu te pergunto, você tem visto Deus? Você tem visto Deus no meio da tua luta, da tua provação? Irmão, não tire os olhos de Deus, amados, quando você estiver passando por uma luta, por uma provação. Porque o que acontece conosco é quando estamos sendo provados, quando estamos passando por uma situação difícil, normalmente nós perdemos a fé, novamente nós questionamos, normalmente a gente perde a fé, a gente não tem esperança. Mas aí é um grande momento da nossa vida, é de focar em Deus, olhar para Deus e ver que Deus está trabalhando no meio da nossa vida, no meio de nós, aleluia. Mesmo que você não veja, mas Ele está trabalhando. Ele sabe o momento certo. Ele sabe o momento certo de agir, Ele sabe o momento de trabalhar. Então não tire seus olhos de Deus. Vê Deus no meio da tua luta, vê Deus no meio das suas provações. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas Deus está no meio. Então não perca a tua fé, não perca a tua fé, não perca a visão de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai te dar vitória. Abre os teus olhos. Deus está contigo. Deus está com você. Deus está trabalhando. Mas muitas vezes Ele não mostra. Ele está trabalhando calado. Porque Deus trabalha calado. E Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, amados. E Deus tem vitória para te dar. Receba essa palavra no teu coração.